Capítulo 16. Enquanto o sol começava a desvanecer-se no céu, em um vermelho escuro misturado com um azul que parecia envolver todo o universo, Thor caminhava com Rhys, O'Connor e Elden pela trilha que levava à Floresta dos Selvagens. Thor nunca tinha estado tão nervoso em sua vida. Agora era apenas eles quatro. Eric tinha ficado atrás no acampamento, e apesar de suas desavenças, Thor sentia que agora precisavam um do outro mais do que nunca. Eles tinham de se entender sem Eric, antes que eles partissem. Eric tinha lhes dito para não se preocupar, que ele ficaria na base, atenderia seus chamados e estaria ali se precisassem dele. Isso dava a Thor pouca tranquilidade agora. Quando os bosques se estreitaram sobre eles, Thor olhou para esse lugar exótico. O chão da floresta, repleto de espinhos e frutas estranhas. Os galhos das muitas árvores eram retorcidos e velhos, quase se tocavam, de tão perto que Thor muitas vezes precisava agachar-se. Eles tinham espinhos em vez de folhas, e se projetavam em todas as direções. Trepadeiras amarelas pendiam aqui e ali, e Thor tinha cometido o erro de tentar afastar um cipó de seu rosto só para perceber que era na verdade uma cobra. Ele gritou e pulou para fora do caminho a justo tempo. Thor pensou que os demais ririam dele, porém, eles também estavam desalentados de temor. Ao seu redor, tudo o que se ouvia eram ruídos estranhos, de animais exóticos. Alguns eram baixos e outros guturais, agudos e estridentes. Alguns ecoavam desde longe, outros pareciam ecoar incrivelmente perto. O crepúsculo acelerava, à medida que eles penetravam cada vez mais na floresta. Thor tinha certeza de que em qualquer momento poderia haver uma emboscada. Quanto mais o céu escurecia, mais difícil ficava ver os rostos de seus compatriotas. Ele agarrava o punho da espada com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos, enquanto a outra mão segurava seu estilingue. Os outros garotos também seguravam suas armas com muita força. Thor dizia para si mesmo para ser forte, confiante e corajoso como um bom cavaleiro deveria ser, tal como Eric havia lhe instruído. Era melhor para ele enfrentar a morte agora do que viver sempre com medo dela. Ele tentou levantar o queixo e caminhar corajosamente para a frente, até mesmo acelerando o passo e seguindo uns poucos metros à frente dos demais. Seu coração batia descompassadamente. Contudo, ele sentia como se estivesse enfrentando seus medos. O que nós estamos patrulhando realmente? Thor perguntou. Tão logo ele disse isso, percebeu que era uma pergunta tola. Esperou então que Elden zombasse dele, mas para sua surpresa, havia apenas o silêncio de todos. Thor olhou e viu o branco dos olhos de Elden e percebeu que ele estava ainda assustado. Isso, pelo menos, deu a Thor alguma confiança. Thor era mais jovem e menor do que ele, e mesmo assim não estava cedendo ao medo. Acho que o inimigo, Rhys disse finalmente. E quem é ele? Thor perguntou. Como e o que ele se parece? Há todo tipo de inimigos por aí afora, Rhys disse. Agora estamos na selva. Existem nações selvagens e toda classe de raças de criaturas do mal. Mas qual é o sentido de nossa patrulha? O'Connor perguntou. Que diferença podemos realmente fazer aqui? Mesmo que matemos um ou dois, será que isso vai deter os milhões que estão por trás deles? Não estamos aqui para deixar uma marca, Rhys respondeu. Nós estamos aqui em nome do nosso rei, para marcar presença, para que eles saibam que estamos vigiando de perto o Canyon. Eu creio que seria muito mais sensato
Esperar até que eles tentem cruzar, e então lidaríamos com eles, disse O'Connor. Não, Rhys disse. É melhor dissuadi-los de aproximar-se. Essa é a razão dessas patrulhas. Pelo menos, isso é o que diz o meu irmão mais velho. O coração de Thor disparava à medida que ele entrava na densa floresta. Que tão longe nós deveríamos seguir? Perguntou Elden, falando pela primeira vez, com sua voz trêmula. Você não se lembra do que Colg disse? Temos de recuperar a faixa vermelha e trazê-la de volta, Rhys disse. Essa é nossa prova de que fomos longe o suficiente para a nossa patrulha. Eu não vi uma faixa em lugar nenhum, O'Connor disse. De fato, eu mal posso ver alguma coisa. Como se supõe que nós voltaremos? Ninguém respondeu. Thor estava pensando exatamente o mesmo. Como poderiam eles encontrar uma faixa no escuro da noite? Ele começou a se perguntar se esse não era apenas um truque, um exercício, outro dos jogos psicológicos aplicados aos garotos da Legião. Ele pensou novamente nas palavras de Eric, nos seus inimigos da corte. Ele tinha um mau pressentimento sobre a patrulha. Seria tudo uma armação? De repente, houve um ruído estridente, horrível, seguido por um movimento dentro dos ramos, e algo grande atravessou seu caminho. Thor puxou sua espada e os outros também. O ruído metálico das espadas deixando as bainhas encheu o ar quando todos eles ficaram em guarda, empunhando as espadas e olhando nervosamente em cada direção. — Que foi isso? Elden gritou, sua voz falhando devido ao temor. O animal mais uma vez cruzou seu caminho, correndo de um lado a outro da floresta, e dessa vez eles puderam dar uma boa olhada nele. Os ombros de Thor relaxaram quando ele reconheceu o animal. Era um cervo, ele disse, enormemente aliviado. O cervo mais estranho que eu já vi na vida, mas mesmo assim era um cervo. E se riu, com um som reconfortante, uma risada muito madura para sua idade. Quando Thor o ouviu, percebeu que era a risada de um futuro rei. Ele se sentiu melhor tendo seu amigo ao seu lado. E então ele riu também. Um riso nervoso, um riso à toa. Eu não sabia que a sua voz falhava quando você cedia ao medo, Rhys zombou de Elden, rindo outra vez. Se eu pudesse vê-lo, eu lhe daria uma surra, disse Elden. Eu posso ver você muito bem, Rhys respondeu. Venha, tente. Elden olhou para ele, mas não se atreveu a fazer nada. Em lugar disso, ele pôs sua espada de volta na bainha. Os outros fizeram o mesmo. Thor admirava Rhys por colocar Elden em seu lugar. Elden, que zombava de todo mundo, merecia tomar um pouco de seu próprio remédio. Thor admirava a audácia de Rhys ao fazê-lo, porque afinal de contas, Elden ainda era 2 vezes seu tamanho. Thor finalmente sentiu um pouco de tensão deixando seu corpo. Eles tiveram suas primeiras dificuldades. O gelo fora quebrado e eles ainda estavam vivos. Ele inclinou-se para trás e riu também, feliz por estar vivo. Continue rindo, garoto, esquisito, Elden disse. Nós veremos quem vai rir por último. Não estou rindo de você, como Rhys, Thor pensou. Eu estou apenas feliz por estar vivo. Mas ele não se incomodou em dizer nada. Ele sabia que nada que pudesse dizer mudaria o ódio que Elden sentia por ele. Vejam, O'Connor gritou. Ali! Thor olhava, mas mal conseguia enxergar para o que ele estava apontando no meio da noite, que espessava cada vez mais. Então ele a viu, a faixa da legião, pendendo de um dos galhos. Todos começaram a correr para agarrá-la. Elden passou correndo pelos outros, tirando-os do caminho bruscamente. Aquela bandeira é minha, ele gritou. Eu a vi primeiro, O'Connor exclamou. Mas eu vou pegá-la primeiro e eu vou ser o único a levá-la de volta, Elden gritou. Thor estava furioso. Ele mal podia acreditar na atitude de Elden. Ele lembrou que Coke tinha dito que qualquer um que tivesse a faixa seria recompensado. E percebeu por que Elden
tinha corrido. Mas isso não o justificava. Suponha-se que eles eram um grupo, uma equipe, e não estavam cada um por si. Elden estava abrindo o jogo, revelando sua verdadeira natureza. Nenhum dos outros havia corrido atrás da faixa, tentando ultrapassar os demais. Isso fez Thor odiar Elden ainda mais. Elden disparou a correr e, ao passar por O'Connor, deu-lhe uma cotovelada. E ainda que os outros pudessem reagir, ele ganhou vários metros de vantagem e arrebatou ao banner. Ao fazer isso, uma rede gigante apareceu do nada, ergueu-se do solo, fechou-se rapidamente no ar, aprisionando Elden e içando-o para o alto. Ele balançava para frente e para trás, como um animal preso numa armadilha, diante dos olhos de todos, a poucos metros de distância. "Socorro! Ajudem-me!" Ele gritava aterrorizado. Todos eles abrandaram enquanto caminhavam ao redor dele. Rhys começou a rir. "Bem, quem é o covarde agora?" Rhys gritou com força, divertido. "Você, seu merda!" ele gritou. "Eu vou matar você quando eu descer daqui." "É mesmo?" Rhys retorquiu. "E quando vai ser isso?" "Baixe-me agora!" ele gritou, dando voltas, girando na rede. "Eu estou mandando." "Oh, você agora nos dá ordens?" Rhys disse, caindo na risada novamente. Rhys virou e olhou para Thor. "O que você acha?" Rhys perguntou. "Eu creio que ele nos deve um pedido de desculpas", O'Connor disse. "Especialmente a Thor." "Eu concordo", Rhys disse. "Eu vou lhe dizer uma coisa", ele disse para Elden. "Desculpe-se, e faça isso com sinceridade, e eu considerarei a possibilidade de cortar a rede." "Pedir desculpas?" Elden repetiu, horrorizado. "Nem em 1.000.000 de anos." Rhys virou-se para Thor. "Talvez a gente devesse deixar esse trouxa aqui, durante a noite. Seria um ótimo alimento para os animais. O que você acha?" Thor sorriu de orelha a orelha. "Acho que é uma ótima ideia", disse O'Connor. "Esperem!" Elden gritou com uma voz estridente. O'Connor se estirou e arrebatou a faixa que balançava nos dedos de Elden. "Acho que você não nos venceu ao pegar a faixa, depois de tudo", O'Connor disse. Os três viraram-se e começaram a ir embora. "Não! Esperem!" Elden gritava. "Vocês não podem me deixar aqui! Vocês não fariam isso!" Os três continuaram a ir embora. "Desculpem!" Elden começou a soluçar. "Por favor, eu sinto muito." Thor parou, mas Rhys e O'Connor continuaram a caminhar. Finalmente, Rhys voltou. "O que você está fazendo?" Rhys perguntou a Thor. "Nós não podemos deixá-lo aqui", Thor disse. Por mais que Thor não gostasse de Elden, ele não achava que fosse correto deixá-lo ali. "Por que não?" Rhys perguntou. "Ele fez por onde? Se as coisas fossem ao contrário", O'Connor disse, "você sabe que ele deixaria você aqui sem pensar duas vezes. Por que você deveria se importar?" "Eu entendo", Thor disse. "Porém, isso não significa que devemos atuar como ele." Rhys colocou as mãos nos quadris e suspirou profundamente, quando se inclinou e sussurrou para Thor. "Eu não ia deixá-lo lá a noite toda. Talvez apenas metade da noite. Mas você tem razão. Ele não foi feito para isso. Ele teria provavelmente se mijado todo ou tido um infarte. Você é bonzinho demais, o que é um problema", Rhys disse quando pôs uma mão no ombro de Thor. "Mas foi por isso que eu o escolhi como amigo." "Eu também", O'Connor disse, colocando a mão no outro ombro de Thor. Thor virou-se, marchou em direção à rede, estendeu a mão e a cortou. Elden caiu com um baque surdo, levantou-se e desvencilhou-se da rede e procurava freneticamente algo no chão. "Minha espada!" ele gritou. "Onde está?" Thor olhou para o chão, mas estava escuro demais para ver. "Ela deve ter voado para as árvores quando você foi içado", Thor respondeu. "Seja como for, ela não está mais aqui", Rhys disse. "Você nunca a encontrará." "Mas vocês não entendem", Elden exclamou. "A Legião tem apenas uma regra:
Nunca deixe sua arma para trás. Não posso voltar sem ela. Eu seria expulso. Thor virou-se e procurou no chão outra vez. Buscou pelas árvores, buscou por todas as partes, mas ele não podia ver absolutamente nenhum sinal da espada do Elden. Rhys e O'Connor ficaram parados. Não se incomodaram em procurar. Lamento muito, Thor disse. Não a vejo. Elden revirou todos os lugares, até que então finalmente desistiu. É culpa sua, ele disse, apontando para Thor. Você nos meteu nessa confusão. Não, eu não fui, Thor replicou. Você se meteu sozinho. Você correu para a faixa. Você nos empurrou para fora do caminho. Você não pode culpar ninguém a não ser você mesmo. Eu odeio você, Elden gritou. Ele investiu contra Thor, agarrando-o pela camisa e jogando no chão. O peso dele pegou o Thor desprevenido. Thor conseguiu girar sobre si, mas Elden girou novamente e o sujeitou contra o chão. Elden era muito grande e forte, e era difícil sujeitá-lo. De repente, porém, Elden o largou e rolou. Thor ouviu o som de uma espada sendo extraída de sua bainha. Ele olhou para cima e viu Rhys de pé ao lado de Elden, apontando com a espada para a garganta dele. O'Connor se aproximou e estendeu a mão para Thor, ajudando-o a levantar-se. Thor se colocou ao lado de seus dois amigos, olhando para Elden, que permanecia no chão, com a espada de Rhys apontando para sua garganta. Toque meu amigo de novo, Rhys disse, devagar com uma serenidade para Elden, e eu lhe garanto que o mato.